rápido para a gente ter oportunidade de conversar um pouquinho. Tem a palavra o autor do requerimento, deputado Alfredo Sirquis. Bem, senhor ministro, acompanhei com muita atenção a sua exposição. Não vislumbrei nenhuma dificuldade, nenhum problema. Parece que está tudo perfeitamente equacionado e bem encaminhado. E eu acho que nós temos que ir um pouco mais a fundo em relação a isso. Me chamou a atenção a expressão crescimento chinês, porque eu estive justamente há 2 semanas atrás, estive na China, e a oportunidade de ver o funcionamento do aeroporto, do Terminal 2 do aeroporto de Beijing, que é um terminal projetado pelo arquiteto Norman Foster, é espetacular, e posso dizer a Vossa Excelência que fiquei absolutamente cheio de inveja em relação não só ao aeroporto em si, aquele projeto maravilhoso do Norman Foster, a sua simplicidade e eficiência, como também a competência de operação. Uma segurança extremamente meticulosa, mas cortês e eficaz e rápida, e todos os serviços funcionando assim de uma forma absolutamente extraordinária. Então eu vi ali que é possível, num país em desenvolvimento, se ter um aeroporto estado da arte. Em relação à nossa situação em específico, tem algumas questões que precisam ser levantadas. Bom, em primeiro lugar, existe um estudo do IPEA que dá dados assim preocupantes a respeito da perspectiva da grande maioria dos aeroportos em questão, dos 16 que Vossa Excelência se referiu, estarem de fato prontos até a data da Copa do Mundo, que seria a primeira grande data. Por outro lado, temos aqui, não só em relação a esse estudo do IPEA, como também outros levantamentos que foram feitos aqui dentro da Câmara de Deputados e pela imprensa, em relação a números assim muito assustadores de capacidade de execução orçamentária por parte da Infraero. Só para dar um exemplo, sem querer me perder em demasia nesses dados, que Vossa Excelência, sem dúvida nenhuma, conhece, se comenta que no ano de 2010, aproximadamente 20% apenas da verba disponível de investimento, no caso do aeroporto do Rio de Janeiro, foi, de fato, executado pela Infraero. Isso consta de noticiário, consta de levantamentos que foram feitos. Já o ano de 2008 registrava uma proporção parecida de não utilização de verbas disponíveis, e essa situação não é específica apenas ao Rio de Janeiro, se repete numa série de outros aeroportos. Por outro lado, acho que nada mais valioso do que a experiência individual. E até tive assim, uma reação de surpresa quando Vossa Excelência falou que não tinha havido problemas no mês de julho desse ano. Eu gostaria de rapidamente lhe narrar a minha própria experiência. Ninguém me contou, eu mesmo vivenciei em meados do mês de julho, não foi nem no começo nem no final, mas em meados do mês de julho, numa viagem internacional que fiz, uma situação absolutamente caótica no Terminal 2 do aeroporto Antônio Carlos Jobim, aeroporto do Galeão, Rio de Janeiro, onde os passageiros dos voos internacionais permaneceram cerca de 2 horas no controle de passaporte para sair, porque havia apenas 3 cabines da Polícia Federal de controle de passaporte e 3 detetores de metal naquele momento em funcionamento. Foram extremamente maltratados, de forma desrespeitosa, pelo pessoal, não só um agente específico da Polícia Federal, que lá estava, como também pelo pessoal da Infraero e das empresas vigentes. Ou seja, não havia a menor noção de que ali havia pessoas que haviam pago a sua passagem, algumas brasileiras, outras estrangeiras, não importa, e que tinham direito a ser tratados com uma educação elementar que qualquer consumidor, digamos assim, merece. E no caso dos cidadãos estrangeiros é grave porque atenta contra a imagem da cidade do Rio de Janeiro, em primeiro lugar, e do Brasil em segundo lugar. Então ali houve realmente de tudo, um verdadeiro caos. É o seguinte, que o aeroporto do Galeão, ele não necessita, na minha opinião, de grandes investimentos de ampliação, porque essa ampliação já foi feita
há alguns anos atrás. Penso que os dois terminais, se estiverem bem organizados, eles têm condições de absorver uma demanda até maior do que existe hoje. Porém, há um problema de gestão terrível, de imprevisão em relação a momentos de grande afluxo, de infraestrutura como essa que eu mencionei, totalmente subdimensionada para situações como essa, que não foi nem no início nem no final do mês, foi no meio do mês, então realmente é uma questão de gestão. Eu vejo que Vossa Excelência apresentou a ideia aí de uma gestão mais integrada, acabar com aquele feudalismo completo que existe no aeroporto, cada um tem o seu feudozinho, eles não se comunicam, não dialogam entre si e a bagunça impera. Mas, além disso, além da integração, tem que haver a responsabilidade, tem que haver a figura de uma espécie de prefeito, que seja, não sei se é esse o nome, mas de um gestor central daquele aeroporto que coordene essa macrofunção que Vossa Excelência se referiu. Porque, senão, de fato, vai haver uma sala integradora das várias instâncias, mas não vai haver uma autoridade capaz de se sobrepor, arbitrar eventuais conflitos e fazer uma resposta rápida em relação às situações que se produzam. Por outro lado, Vossa Excelência, e me parece meritório, mencionou a instituição de metas, de indicadores e de informações mais precisas ao usuário. Mas penso que não é suficiente. Penso que deveria ser instituído nesses aeroportos ouvidorias. Porque, na verdade, é necessário que o público possa interagir com a autoridade aeroportuária da forma mais completa e eficiente possível. E que as reclamações sejam feitas diretamente e que o usuário possa diretamente receber resposta. Então, acho que nós temos a experiência das ouvidorias. Eu, no caso, quando era da Prefeitura do Rio de Janeiro, nós funcionávamos muito com ouvidorias, havia ouvidorias com atuação exemplar, como a da Colurb, por exemplo. Penso que isso é algo extremamente importante de se ter. E outro aspecto a ser considerado no caso específico do Rio de Janeiro, e falo do Rio não só porque sou do Rio, como também porque é a cidade brasileira que irá abrigar a maior quantidade de grandes eventos, a Rio +20, parte da Copa do Mundo e, naturalmente, as Olimpíadas. Então, penso, e Vossa Excelência se referiu a isso com toda a razão, que nem tudo em relação ao funcionamento do aeroporto depende do aeroporto propriamente dito. Muito depende da própria cidade, do entorno do aeroporto. Então, nesse sentido, a gente sabe das condições precárias de transporte que existe na cidade, de mobilidade, e que seria extremamente importante se dar ao usuário do aeroporto do Galeão e também do Santos Dumont a opção de um transporte hidroviário entre os dois aeroportos e entre os aeroportos e diversos pontos da cidade, onde por catamarã ou outro tipo de embarcação rápida desse tipo poderia haver também uma forma de conexão extremamente rápida e eficiente. Isso, evidentemente, cabe uma bola dividida, um pouco a responsabilidade do governo do Estado, um pouco a responsabilidade da Prefeitura, um pouco também a responsabilidade de quem cuida dos aeroportos. Mas penso que isso é um elemento extremamente importante para que, de fato, nós possamos dar uma alternativa de mobilidade a quem se dirige ou quem se sai desses aeroportos.